Hoje é uma aula importante porque nós vamos começar a falar de integração. Ok? Nós vamos começar a falar do processo, como nós vamos ver, que é relacionado com a derivação, como tipo de uma operação inversa à derivação. E é isso que eu quero motivar vocês para começar a falar de integração. A noção básica é área. Então nós vamos começar de fato a falar de integração pela motivação geométrica, que é essa aqui. Então a motivação geométrica é o cálculo de áreas. Mas nós vamos ver como isso se relaciona também com a noção depois de antiderivada ou a noção, por exemplo, de calcular uma distância percorrida se você conhece a velocidade, que é um problema associado. Mas a principal motivação da integração, do ponto de vista, inclusive, da própria definição de integração, é a noção de área. Vamos pensar um pouquinho como que a gente calcula áreas. Vocês sabem calcular a área de um retângulo, mas eu já vou escrever isso no seguinte formato. Eu vou escrever um retângulo como uma região abaixo do gráfico de uma função constante entre dois pontos A e B. Essa constante aqui vamos chamar de C, essa altura. Então, se nós formos calcular essa área, esse aqui é y igual a constante, é essa função que nós estamos trabalhando, o gráfico da função constante. Se a gente for calcular essa área, todo mundo sabe calcular essa área, que está entre o gráfico e o eixo x. Quanto vale essa área? B menos A, que é esse comprimento, vezes C, que é o valor da função. Então eu vou pôr aqui B menos A, comprimento do intervalo, vezes a altura, que é o valor da função. Muito bem. Vamos pensar uma outra função. Vamos fazer primeiro saindo da origem, depois a gente pode mudar um pouquinho. Vamos pegar a função y igual a x, que dá origem a um triângulo. Seu gráfico de y igual a x, entre 0 e esse ponto aqui, que nesse nosso caso é B, o A é o 0. B menos 0 está associado ali também com aquela situação. Aqui é x, aqui é y. E agora nós queremos calcular essa área. Nós estamos fazendo geometria. Como que eu calculo essa área? Vocês sabem a fórmula da área do triângulo, não sabem? Qual que é? Base vezes altura sobre 2. Mas aqui a gente poderia, na verdade, como é um triângulo retângulo, é muito simples de observar que esse aqui é um triângulo retângulo, que é metade desse retângulo, que tem base B e altura B. Então aqui nós vamos ter, na verdade, B ao quadrado sobre 2. Está correto isso aqui? Muito bem. Qual outra figura que a gente sabe calcular a área? A gente pode generalizar um pouquinho essa situação
e variar a inclinação aqui da reta. Y igual a AX ou MX, certo? Mas eu vou começar com isso aqui, é só uma variação. Eu tenho retângulo, tenho triângulo, e claro, a gente pode começar a combinar triângulos e retângulos. Eu, por exemplo, poderia ter uma função que fica constante, depois que desce, depois que sobe, e eu vou decompondo isso em triângulos e retângulos, e todos esses eu sei calcular a área. Então, aparentemente, eu sei calcular a área abaixo de um gráfico entre a curva dada pelo gráfico e o eixo x, desde que esse gráfico sejam segmentos de reta. Que é só agora começar a colar esses pedaços, eu vou ter pedaços de retângulo e pedaços de triângulos, né? E triângulos. O que mais que nós sabemos calcular a área? Por exemplo, se eu pegar y igual a x ao quadrado. Próximo exemplo, né? A gente começa, em geral, as funções, a gente começa y igual a x, y igual a constante, y igual a x, e eu posso fazer y igual a x ao quadrado, por exemplo. Que vai até um certo ponto B aqui. Esse ponto aqui é B ao quadrado. Eu gostaria de tentar calcular essa área aqui. E agora? Quem sabe calcular essa área? Sem usar a integral. Ninguém sabe calcular essa área? Então nós estamos mal, né? Toda a matemática que nós aprendemos até hoje parece que só sabemos calcular esta área de retângulo, essa área de triângulo, combinações, figuras que basicamente eu decomponho em retângulos e triângulos. Qual outra área que vocês sabem calcular? Do disco, né? Do círculo. Vocês decoraram a fórmula? Essa aqui vocês acham que vocês entendem, né? A do disco vocês acham que entendem? Como que a gente entende essa aqui? Essa aqui basicamente você tem as unidades aqui, vamos supor que nessa figura eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos aqui. 1, 2, 3, 4. Então se eu fizer 5 vezes 4 dá 20, aí eu conto aqui, eu tenho 20 quadradinhos. E é mais ou menos essa intuição que vocês começaram a aprender lá pelo... o quê? Terceira, quarta série, né? Que é contar os quadradinhos de uma figura e entender esse negócio da área. Aquela ali, não dá para decompor exatamente em quadradinhos, mas daí tem essa ideia de, quando você reflete assim, você recompõe, consegue um retângulo, aí você volta nesse, aí é metade, se divide por 2 e resolve o problema. E aqui? Como é que nós podemos fazer? Bom, eu tenho uns quadradinhos aqui, ó. O único problema é que, ao longo desta curva, os quadradinhos são cortados em pedaços curvos. E agora? Alguém tem uma ideia? Eu tenho uma ideia. Se isso aqui fosse um pedaço, por exemplo, de um material como esse que está aqui na mesa, o que a gente podia fazer para calcular aquela área? Vamos pensar. Método prático, empírico. Eu corto um pedaço assim. Esse material, eu considero que esse material é homogêneo, certo? Então, eu corto um pedaço desse cristal aqui na forma desse retângulo, peso. Aí eu corto essa figura aqui, eu tenho que conseguir cortar uma boa precisão essa figura. Peso. Eu sei a área desse retângulo. Eu não sei a área desse pedaço, mas essa área desse pedaço é proporcional ao peso. Então eu tenho o peso desse pedaço sobre o peso total do retângulo, multiplico pela área do retângulo, essa fração, se o material é homogêneo, é a área desse pedaço aqui. Tá certo? Então é um método de calcular a área. E é uma noção bem intuitiva de área. Se nós estamos supondo que o material tem espessura constante
e tem densidade constante, o volume vai ser proporcional à área. Exatamente. Então é um método, mas esse método é bem complicado, né? Porque eu tenho que conseguir cortar com precisão e tal. Vai ser uma área dentro de certos limites de precisão e também da minha tecnologia de medir, primeiro de cortar e depois de medir esses pesos. Muito bem. Então nós precisamos de algum outro jeito de fazer esse negócio sem precisar fazer isso. Né? Se cada vez que a gente fosse medir a área de alguma coisa a gente precisasse fazer essa conta, ia ser meio complicado. Então, qual seria uma sugestão? Vamos tentar aproximar. Como é que a gente poderia tentar aproximar essa área? Por exemplo, eu poderia ver quantos quadradinhos inteiros tem aqui, né? Tem esse, tem esse, tem esse, esse. Aqui já não dá mais. Então eu tenho uma figura aqui, vou pegar um giz colorido que ajuda. A gente poderia ter essa figura aqui, ó, que mais ou menos cobre os quadrados contidos na figura. Quantos quadrados tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, se a nossa unidade é essa aqui, a área dessa figura é claramente maior do que 10 unidades de área. Porque esses estão dentro. E eu poderia fazer uma outra coisa, que é fazer uma figura usando esses quadradinhos, mas que estivesse por fora. Por exemplo, essa figura aqui. E depois isso aqui contém a minha figura. Vamos contar quantos quadrados tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Errei aqui, né? 3, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Tá muito bom isso aqui, né? Mas a gente poderia fazer o seguinte. A gente podia subdividir. Em vez de usar essa unidade aqui, a gente podia usar 1/10 dessa unidade. Então eu divido cada pedacinho desse em 10 pedaços. E o que vai acontecer é que daí eu vou, quando eu olhar tanto por dentro quanto por fora, esses dentinhos que vão ficar muito menores. Por exemplo, eu poderia dividir pela metade primeiro. Então eu teria, na verdade, aqui, por exemplo, né, esse por fora e aqui por dentro eu ia incluir mais um pedacinho. E aí eu ia somando esses pedacinhos. Os que estão por baixo e os que estão por cima. E, na verdade, o que vai acontecer aqui é que, quando eu fizer por cima, por exemplo, eu posso diminuir e tirar uns pedaços desse. Então, eu vou apertar aqui, vou aumentar desse lado, porque eu vou cobrir uma parte maior interna. E vou diminuir aqui, porque eu vou jogar fora uns pedaços desses que estão por fora, que estão sobrando. Então, eu posso fazer uma outra estimativa aqui, dividindo esses quadrados por 2. Dividir só nessa direção. E aqui eu vou ter um número M. Vamos dizer, se essa aqui é uma unidade, a gente pode chamar isso aqui de M1 e esse pequeno aqui de M1. Se eu uso metade da unidade, eu posso chamar de M2 aqui e M2 aqui. E assim por diante. Depois posso dividir de novo cada pedacinho em 2 partes e assim por diante. E vou cada vez refinando mais. Na verdade, essa sequência aqui, ela é assim. Eu tenho a minha área, que eu não sei calcular exatamente, e vou ter uma sequência assim. A minha área está aqui. Eu vou pôr menor ou igual, porque de repente essa figura aqui, nesse caso, nunca vai ser igual, mas poderia ser em princípio. E eu tenho uma sequência aqui. E do lado de cá é o contrário, né? O M1 está aqui.
onde eu vou subdividindo o meu intervalo aqui, uma possibilidade, o 1 aqui é a unidade, o 2 lá, depois eu uso uma subdivisão que é metade, e assim por diante. Pode ser outras maneiras, mas basicamente a ideia é subdividir esse intervalo aqui num certo número de subintervalos e depois ir refinando isso de alguma forma. Essa aí é uma ideia. E aí? O que pode acontecer? A gente tem a esperança de que se a gente fizer essa sequência, que cada vez eu faço uma subdivisão aqui mais fina e jogo fora pontos, né, uma parte do que está sobrando e acrescento uma parte do que está faltando, eu vou obter, na verdade, o que a gente está fazendo é fazer um dedilhar, uma escadinha aqui, e tem uma escadinha por baixo e uma escadinha por cima. Basicamente é isso. Certo? Nesse caso. E daí a gente usa essas escadinhas e conta a altura dessas escadinhas, do que está por baixo, do que está por cima, fica uma parte por cima, uma parte por baixo, só que a tendência é isso ficando cada vez mais próximo desse valor real, entre aspas, que eu gostaria de dizer que é a área. Esse processo aqui é um processo, em princípio, infinito, né? Porque eu vou subdividindo, eu nunca realmente... A escadinha nunca vai ser a parábola. Porque a parábola é uma curva contínua e diferenciável e suave. E escadinha sempre tem cantos. Então não vai ser nunca, esse método aqui nunca vai, em certo momento, parar e me dar exatamente a área. Mas nós não temos mais problema com processos infinitos, né? Isso é uma sequência de pontos. E ele pode ter limite, não pode? Nós já aprendemos a calcular limites. Então, essa sequência aqui pode ter um limite. E se esse limite do mn, quando o n cresce, que vai caindo, e do m pequeno, n, que vai subindo, se os processos de limite eles forem iguais, esse é o nosso candidato para ser a área. Porque isso significa que nós realmente, quando n vai para infinito, eu subdividir aquele intervalo cada vez mais. E a tendência é, então, chegar num certo valor. E esse valor é comum. E se esse limite existir e for comum, para a sequência dos m grande e dos m pequeno, eu chamo isso aí da área daquela região. Se vocês pararem para pensar um pouco, não tem um outro jeito de tentar calcular essa área. O único jeito que vocês podem pensar é parar num certo n e dizer, olha, a área, eu estou satisfeito em dizer que a área dessa região embaixo dessa parábola é aproximadamente tal e o erro é mais ou menos tal. Porque daí você pode parar ali, calcular o próximo e ver quanto que é né? A diferença entre o menor, esse cara e esse aqui, basicamente... Você pode dizer que está no meio deles, pode fazer a média deles e dizer, é isso, mais ou menos isso, porque você sabe que vai estar naquele intervalo. E dá, se você fizer esse processo para 10 vezes essa subdivisão, ou 20 vezes, você vai provavelmente ver que esse número que aparece aqui, esse número que aparece aqui, a diferença já está na quinta casa decimal, na 10ª casa decimal, e para todos os efeitos você já sabe quanto é essa área. Então, do ponto de vista prático, esse método resolve o teu problema desde que você estabeleça qual é a margem de erro admissível. Mas os matemáticos não ficam satisfeitos com isso. O matemático quer um número exato. Às vezes não dá. Mas será que nesse caso dá? Mas essa é a ideia. A integral é como calcular esse número exatamente. Integrar a função x² entre 0 e um número é calcular esta área exatamente. Ok? Então nós vamos fazer isso agora.
E nós vamos ver que daí, se a gente voltar naquele caso e naquele caso, a gente vai recuperar esses valores que a gente está vendo ali. E aqui. Tudo bem. Então nós vamos fazer essa conta. Vocês vão dizer, pô, mas vai aparecer uma expressão que vai depender daquele n e nós vamos fazer o n ir para o infinito. Hã? Na verdade, é uma expressão que a gente calcula só para números inteiros. Nós vamos entender assim. Mas ela é uma expressão que, né, pode ser calculada para qualquer número. E a gente vai fazer uma sequência. É como se a gente estivesse olhando a função só sobre os números inteiros. Não esta função. A função que nós vamos calcular vai ser basicamente ou uma sequência por baixo ou uma sequência por cima. A gente pode escolher, nesse caso, qual delas. E a gente vê que tanto faz. Então, vou fazer o desenho de novo aqui. Aqui está o meu B. Em vez de usar as unidades desse que eu não vou pôr as unidades aqui porque o B é arbitrário, eu vou pensar o seguinte. Eu vou chamar de K é o número de subintervalos que eu vou querer ali. Vocês já vão ver como é que nós vamos fazer. Então, o K é o meu, é esse número aqui, M1, M2, o K é 1, 2, 3, etc, etc. De qual intervalo? Do intervalo 0B. Então, eu vou subdividir esse intervalo em K pedaços. Esse aqui vai ser, eu vou chamar o primeiro ponto aqui de x0, no nosso caso é o 0. Esse aqui vai ser o x1. E o xk é o B. Então, o que a gente faz é assim. O tamanho desse subintervalo aqui é B menos xk menos x0, é B menos 0. Vou chamar esse aqui do ΔX básico. Ele vai ser definido como B menos 0, nesse caso, ponto final menos ponto inicial, dividido por K. E vamos pôr um Kzinho aqui, só para lembrar que esse é... Se o K for 1, o tamanho é B, é o intervalo todo. Se o B for 2, o K for 2, é B menos 0 dividido por 2. Então eu vou ter dois intervalos. E aí eu tenho, então, que o x0 é sempre, nesse caso, o ponto inicial. O x1 é x0 mais esse pedaço aqui. Então vai ser x0 mais, que é 0, B sobre K. E, portanto, é 0 mais B sobre K. O x2 vai ser o x1 mais B vezes K, que é igual ao x0 mais 2 vezes B sobre K, que nesse caso, então, é 2 vezes B sobre K. Porque o x0 é 0, posso usar ou esse aqui, tanto faz. E assim por diante, até o xk, que é o B. Porque na hora que eu... Então, veja, o x1 é 1 vezes B sobre K. O x2 é 2 vezes. O x3 é 3 vezes B sobre K. O xk vai ser K vezes B vezes K. Né? Isso aqui é a mesma coisa, se você olhar isso aqui, K B sobre K, que, portanto, é B. E esse aqui, então, é a minha subdivisão em subintervalos iguais, de fato. Né? O tamanho agora está determinado por esse... Vamos usar os risquinhos aqui que me ajudam um pouco a fazer o desenho. Então, vamos arrumar isso aqui. Apaga. Põe de novo. O eixo. E eu vou marcar os pontos. Vou usar só como referência para o meu desenho ficar bacana. X1, esse cara aqui. X2, etc. E esse aqui é o xk, que é o xk menos 1. Então, para cada número inteiro maior ou igual a 1, eu faço isso. Obtenho essas subdivisões. E para cada uma dessas subdivisões, eu vou usar uma aproximação, vou calcular uma aproximação para essa área, que é esse M aqui, que eu vou calcular, pode ser por baixo ou por cima. Por exemplo, se a gente pegar o valor... Eu posso pegar... A função é estritamente crescente. Então, se eu pegar o valor da função no início, em vez de usar aqui
tamanhos fixos, eu quero estimar esse valor. Então, eu pego aqui, vamos marcar a função aqui de novo, com amarelo. Então, eu posso pegar o valor inicial vai me dar o menor valor no intervalo, então vai ficar por baixo, assim. E se eu pegar o valor final, vai me dar um valor maior, vai ficar por cima. Posso usar um dos dois. Depois a gente pode até testar se os limites, no fim, são iguais. Então, vamos escolher aqui. O que vocês preferem? Que faça a aproximação por baixo ou por cima? Por baixo. Então, nós vamos pegar o ponto inicial. Então, vai ser assim. Depois eu volto ali no desenho, mas eu vou escrever primeiro. E daí a gente escreve. Então, como a função é crescente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a minha função, vamos lembrar aqui que a função é f de x igual a x ao quadrado. E eu tenho essa sequência que é x0, xk, que está aqui os valores. Depois eu substituo. Então eu vou pegar, para cada ponto, para cada intervalo desse, eu vou pegar o ponto inicial. Então eu vou fazer assim. E daí eu multiplico pelo tamanho do intervalo. Então eu pego f, na verdade, de x0, que é o ponto inicial, vezes o quê? O ΔX. Mais o f no ponto x1, que é o ponto inicial do segundo intervalo, vezes o ΔX, mais o f de xk menos 1. Esse é o último intervalo, porque é o ponto inicial. O xk já é o b, é o ponto final, então não uso, vou usar. Esse número aqui é basicamente, eu vou chamar esse número de, vamos usar a letra minúscula, mk, que está por baixo. E na minha figura é o que isso aqui? É assim. O ponto inicial aqui é o zero. Então, a área aqui vai dar zero, na verdade, porque o f de zero é zero. A segunda é esse ponto aqui, nesse meu desenho. O terceiro é esse ponto aqui. O quarto é esse ponto aqui. O quinto é esse ponto aqui. Esse aqui vai ser esse ponto aqui. Aqui é esse ponto. Aqui é esse ponto. E aqui é esse ponto. A escadinha é assim. Do jeito que eu montei, a escada não tem mais altura constante. Depende como que a função... O que é constante é a largura do intervalo. Eu subdividi o intervalo original de 0 a b, né, em k pedaços iguais. E peguei, para marcar a altura aqui da minha curva que vai aproximar, eu marquei o ponto inicial, que é o ponto menor, na verdade, em cada intervalo desse, menor valor da função. Então eu obtenho essa escada, que a largura do degrau é constante, mas a altura depende da função. Não tem problema. Eu sei calcular a função em cada um desses pontos. E a área, aquele mk é essa área aqui. Para esse valor de k. Vamos calcular isso aqui. O ΔX é constante, aparece em todos os termos, isso facilita um pouco, a gente pode colocar em evidência esse ΔX. Ele vale b sobre k. Então eu vou ter uma soma e depois multiplicado por b sobre k. Então essa soma, o que é? F de x0, está lá o x0 é 0 ao quadrado. O x1 é b sobre k ao quadrado, que é o valor da função. Então esse é o f do x0, esse é o f do x1, e o x1 e x0 estão aqui. Mais 2 vezes b sobre k ao quadrado, esse é o x0, x1, x2. Qual é o último? O último é o k menos 1 sobre k, b ao quadrado, ΔX.
O ΔX é B sobre K. Aparece de novo aqui. Então aqui eu tenho a sequência, aqui é o f de x2. Esse aqui é o f de xk menos 1. Então, vejam que essa fórmula seria uma fórmula geral para qualquer f. No caso, então, que a gente está trabalhando, o ΔX vale B sobre K, porque é B menos 0 sobre K, a largura do subintervalo. E esse aqui já é o valor da função, então já é o caso especial da função x ao quadrado, já apareceu nessa parte. Esse aqui é o tamanho do intervalo, que é uma coisa que não tem muito a ver com a função, mas essa expressão aqui vem da função. E eu coloquei em evidência, o ΔX está multiplicando todo mundo aqui, então ele aparece aqui. É o tamanho do intervalo. Né? xi menos xi menos 1, e variando aí de 1 até K. Ele é sempre igual. Por construção. Nós construímos assim. Tem muitas maneiras de fazer essas aproximações. Essa aqui vai ser a que a gente vai usar esse tipo de aproximação. Basicamente, divide o intervalo em subintervalos iguais e depois pega o valor da função, que pode ser... Na verdade, a gente poderia pegar qualquer valor da função no intervalo que você está considerando. Poderia ser o ponto inicial, ponto do meio, ponto final, qualquer ponto. Nós escolhemos, no caso da função crescente, o inicial de cada intervalo, que me dá essa aproximação por baixo aqui. Então, o que eu sei, eu ainda não sei calcular a área, mas eu sei que cada número desse é menor, ele tem essa propriedade aqui, porque aquela área vermelha ali está por baixo da minha área, está contido dentro da minha área original. A função degrau que aparece aí, essa escada, ela está por baixo da minha função original. Então, essa expressão que está aqui, a gente pode agora dar uma arrumada nela. Novamente, nós temos agora uma... Vamos lá? Eu tenho o MK, vamos escrever... Então eu tenho aqui 0. Observem que o B aparece aqui em todos os termos. B, então eu tenho um B ao quadrado aqui. Então eu posso colocar em evidência esse B ao quadrado. Depois eu tenho 1 sobre K, 2 sobre K, K menos 1 sobre K também ao quadrado. Então vamos lá. E do lado de fora eu tenho B sobre K. Vamos colocar em evidência esse B sobre K aqui. Aí eu tenho um B ao quadrado, que eu posso colocar em evidência. E eu posso colocar em evidência também o K que está por baixo aqui, que também está ao quadrado. E isso aqui fica multiplicado. Agora vai ficar só a expressão que está variando, que é 1 mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, até K menos 1 ao quadrado. Ok? Bom, e agora? Vamos reescrever aqui, eu posso apagar aqui só para ficar mais... Isso aqui é B ao cubo sobre K. E agora? O que eu queria fazer é ver como que esse número varia à medida que K aumenta. Então, nós podemos fazer o seguinte. A gente ainda não sabe o que acontece. Qual é o problema aqui? Tem um problema aqui. O B é constante, é o valor é a largura do intervalo ao cubo. Basicamente esse número aqui, né? O problema aqui é que esse cara está crescendo, mas essa expressão aqui também está crescendo.
E tem um problema que essa expressão é uma soma de quadrados que está aumentando de tamanho. Ela não é um polinômio. Assim, né? Isso é um polinômio, só que, aliás, é um polinômio de grau 2 em K. Aparentemente é isso, né? Assim, cada expressão. Mas só que esse polinômio cresce de tamanho para cada K. Então, não é bem uma coisa que nós estamos muito acostumados a fazer, né? De qualquer forma, a gente pode começar a experimentar um pouquinho, né? Que a gente sempre, em matemática, a gente ainda não sabe fazer direito, a gente testa. Então, vamos testar alguns números. K igual a 1. O que é o K igual a 1? O K igual a 1... o K igual a 1 nesse caso, nós temos que tomar um certo cuidado, porque se você colocar aqui K igual a 1, isso aqui dá 0, né? Se você voltar aqui na expressão, o K igual a 1, na verdade, é o intervalo todo e eu pego o ponto inicial. Por isso que aparece aquele K igual a 0, que é estranho, né? Ele começa a 1, 2, 3, tal, tá subindo e de repente K menos 1 dá 0. Então, na verdade, se você olhar, isso aqui é o caso especial exatamente em que é 0 a expressão. Então, o M1 é 0. K igual a 2. Esse aqui já vai ser um pouco mais adequado aqui. Vai aparecer 2 menos 1, 1. Então, só tem o primeiro termo. Então, o M2 vai ser B ao cubo vezes 1 sobre K ao cubo, que é 8. Ok? Vamos continuar. K igual a 3. O K igual a 3, K menos 1 é 2, então vai parar aqui. Então vai ficar o M3 é B ao cubo sobre 3 ao cubo vezes 1 mais 4. Ele para aqui. Ó, atenção que na soma, aqui é K menos 1. Tem que parar no número K menos 1. Se a gente calcular esses valores, bom, aqui é B ao cubo sobre 3, aqui é sobre 8, aqui é B ao cubo, 3 ao cubo é quanto? 27. E aqui é 5. Então isso aqui é 5 sobre 27 B ao cubo. 5 sobre 27 é um pouquinho menor que 1/5. Então, realmente, eu comecei com 0, deu um número um pouco maior, agora deu um número já um pouco maior. Que é essa sequência aqui. Nós começamos aqui, esse cara era 0, esse aqui deu B ao cubo sobre 8, esse aqui deu 5B ao cubo sobre 27. É isso que está aparecendo aí. Vamos fazer mais um, só para a gente ter uma... O M4 vai dar B ao cubo, 4 ao cubo, né? É sempre assim. E aparece vezes 1 mais 4 mais 9. Que vai parar aqui, ó. O K menos 1 é 3, para no 3. Isso aqui dá quanto? 4 a terceira é 64, aqui é 5, aqui dá 14. 1 mais 4 mais 9 dá 14. 14 sobre 64 é 7 sobre 32 B ao cubo. Então, esse número aqui, se você comparar com esse número aqui é maior do que esse. Tá? Porque aqui é 1/5 mais um pouquinho embaixo. Aqui já é 1/4 mais um pouquinho embaixo. Então já é um número um pouco maior. Ou seja, a nossa sequência está andando aqui. O M4 já está. Mas não está assim, né? Aquela beleza, porque não sabemos ainda como fazer essa conta. E aí? Então o que nós precisamos é que esta expressão eu consiga, quando o K vai para infinito, aparentemente, realmente, olhando assim, é difícil de dizer, mas agora olhando assim, parece que esse número ele está aumentando, mas a diferença, né, quando eu passo daqui para cá, depois daqui para cá, está diminuindo. Então ele deve tender para um certo número
que nós ainda não sabemos exatamente quanto é. Então nós precisamos ter um jeito de tratar essa basicamente o b ao cubo é uma constante, é essa expressão dividida por essa que nós precisamos saber tratar. E isso nós vamos fazer aqui em cima. E eu vou precisar da ajuda do livro, porque essa aqui é uma identidade. Então, o que nós vamos mostrar é que a expressão 1 mais 2 ao quadrado mais 3 ao cubo mais 3 ao quadrado mais, nesse caso, k menos 1 ao cubo é igual a um polinômio que depende só de k. É um polinômio fixo que depende de k. E nós vamos ver que isso é um polinômio de grau 3, basicamente. Nós vamos precisar calcular esse polinômio. Então eu vou precisar aqui da ajuda do livro. Fala. Hein? Não, é tudo ao quadrado. Obrigado. Tem uma para o k ao cubo também. Tem uma que é para todas as somas ao cubo. Depois a gente vai ver essa também. Nós vamos começar com essa aqui que é o quadrado. E a expressão está aqui. Eu vou copiar. Eu vou pôr um número aqui. Eu vou escrever n aqui, porque eu vou escrever em função desse último, né? Depois a gente substitui o k para ver quanto é que dá. A expressão em função de n, eu vou escrever aqui, é assim: n vezes n mais 1 vezes 2n mais 1 sobre 6. Vejam, essa expressão aqui, se aqui começar em 1 e terminar em n, é essa aqui. Então eu vou colocar k menos 1 aqui. Então fica k menos 1. K menos 1 mais 1 dá k. E 2k menos 1 mais 1 dá 2k menos 2 mais 1. Então aqui vai ficar 2k menos 1. Isso tudo dividido por 6. Bom, vamos fazer um comentário aqui sobre essa expressão. Essa identidade, alguém tem uma ideia como é que mostra isso? Indução. Talvez tenha alguma outra demonstração, mas eu conheço e a demonstração mais simples é fazer por indução. Você prova que isso vale para n igual a 1. Né? N igual a 1, basicamente, você vai colocar aqui, vai ficar 1 lá. Aqui vai ficar 1 vezes 2 vezes 3, que dá 6 dividido por 6, que dá 1. Se n for igual a 2 para aqui, 1 mais 4, que é 5, fica 2 vezes 3, 6, vezes 5, né? 2 vezes 2 mais 1 é 5. Então 6 vezes 5, 30, dividido por 6, 5, que é 1 mais 2, e assim por diante. Então como é que você mostra? Você mostra que vale para 1, mostra que vale para um certo n e prova que vale para n mais 1, ou vale para n menos 1, e você prova para n. Essa expressão. Aquela técnica de demonstração por indução. Então, seria interessante que vocês tentassem fazer a demonstração disso por indução, dessa expressão aqui.